Vamos voltar, portanto, então, à análise do discurso do ex-presidente Lula, agora oficialmente pré-candidato do PT à presidência da República em outubro. Agora, Leandro Rezende, o que você destaca? Acho que primeiro esse discurso ali no papel, né? Lula teve muito pouco espaço para improviso, um pouquinho ali no começo. Agora, no final, foi que ele falou mesmo de cabeça para essas cerca de 4 mil pessoas que o acompanham, mas Lula ficou bem preso ali, é um discurso previamente preparado, né, Leandro? Pois é, Stephanie, até durante o discurso procurei um integrante da Executiva Nacional do PT que está lá no evento, né? Comentei, olha, é raro ver o ex-presidente Lula falando, lendo, né? Ele sempre fala de improviso, ele se notabilizou pela capacidade de improviso. É raro ele falar lendo, isso já é uma mudança na estratégia de comunicação. E aí o que esse integrante da cúpula lá do PT me respondeu rapidamente aqui foi de que quando o presidente tem muito tempo para falar, ele prefere fazer um discurso em que ele esteja pronto ali, escrito, e aí ele vai improvisando durante ali o discurso. Mas, Stephanie, sem dúvida, pelo discurso do ex-presidente Lula hoje, a gente nota, primeiro, né, foi um discurso mais morno do que o discurso de Geraldo Alckmin, o que é surpreendente, né, em alguma medida. O Lula é conhecido como um grande orador, o Alckmin não tem essa notabilidade, mas aparentemente dá para a gente perceber que foi o discurso do Alckmin tem falas mais enfáticas do que teve a do ex-presidente Lula. Tem algumas aqui que eu separei que eu acho que é importante a gente fazer uma análise um pouquinho mais detida. Esse discurso um pouco mais morno do ex-presidente Lula é uma tentativa de estabelecer uma comunicação em que o ex-presidente não cometa gafes. Vamos lembrar que recentemente o ex-presidente Lula cometeu uma gafe, ele pediu desculpas, disse que o presidente Jair Bolsonaro se importava mais com policiais do que com gente, depois ele pediu desculpas por isso, mas o estrago já está feito, essa frase circula ainda na internet, o ex-presidente já esclareceu ali essa fala. No 1º de maio, ele esclareceu o que ele quis dizer, pediu desculpas aos policiais, mas um estrago está feito e isso vira material de campanha nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Então, para evitar erros, para evitar falas que possam ser mal interpretadas, o ex-presidente Lula seguiu praticamente à risca ali o script que foi estabelecido para esse discurso de quase 50 minutos. Tem alguns pontos que é importante da gente destacar. Primeiro, o ex-presidente falou muito de economia, falou de inflação, aumento do custo de vida, reentrada do Brasil no mapa da fome, fica claro que a pauta econômica vai dominar a campanha do ex-presidente Lula. Isso não é à toa. Os dados da pesquisa SPEI e PESP que a gente trouxe ontem aqui na programação da CNN, a gente já falou nessa edição do CNN sábado também, mostram que os temas da agenda econômica são os que mais preocupam os brasileiros. Em novembro, 38% dos brasileiros apontavam os temas da área de economia, né? Inflação, custo de vida, valor do salário, poder de compra, como a sua principal preocupação, isso em novembro. Agora, mês de maio, o primeiro levantamento do IPESP desse mês mostra que quase a metade dos brasileiros elege algo da seara econômica como a principal preocupação para o ano de 2022. Há uma expectativa generalizada de aumento do custo de vida, de percepção de que os preços das coisas, de uma maneira geral, estão aumentando e também uma expectativa de aumento do endividamento. Tudo isso apareceu no discurso do ex-presidente Lula e apareceu na pesquisa XP e PESP como a principal preocupação do brasileiro. O ex-presidente Lula volta a criticar, por exemplo, a privatização da Eletrobras, citou nominalmente a estatal. Essa é uma discussão que está lá no Tribunal de Contas da União e é uma discussão que agrada ao mercado financeiro que tem interesse em privatizar a estatal. É uma pauta do governo do presidente Jair Bolsonaro. E o ex-presidente Lula deixa claro que é contra a ideia, mais uma vez, que é contra a ideia de privatizar a Eletrobras. Outro ponto, para além da economia, importante de destacar, ex-presidente tenta dar uma cara de frente ampla a esse evento de hoje, a esse lançamento de pré-candidatura. Diz que quer unir os democratas de todos os matizes. Faz uma sinalização ali para as possibilidades que o PT ainda enxerga. Conversei com Wellington Dias, ex-governador do Piauí, nessa semana, que me disse isso, que depois desse 7 de maio, o PT precisa se concentrar em trazer para a campanha dissidentes do MDB e do PSD, principalmente, que são integrantes aí de partidos que o MDB pode ter a candidatura da Simone Tebet, o PSD não deve ter candidatura, mas o PT quer trazer gente de outros partidos para poder compor já no primeiro turno com o ex-presidente Lula.
Outro ponto importante, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin apareceu já no final da fala do ex-presidente Lula. Primeiro ele fala ali do Lula com chuchu, virou uma brincadeira, talvez seja o lead, né, que no nosso jargão é aquilo que é o mais importante. Se a gente tivesse que resumir, teria que certamente citar o Lula com chuchu, a brincadeira que o Alckmin fez, o ex-presidente Lula também fez, e foi a hora que o Lula falou do Alckmin, disse que eles foram adversários, mas que o Alckmin foi um adversário leal. A defesa que o Alckmin faz do ex-presidente Lula foi mais enfática, sem dúvida, da defesa que o ex-presidente fez do ex-governador de São Paulo. Isso foi perceptível na fala dos dois. Depois, o elogio público que Lula faz à ex-presidente Dilma Rousseff, porque há dentro do PT um temor de como apresentar a ex-presidente Dilma e de como falar sobre os dois governos da ex-presidente Dilma, que o PT coloca em um outro lugar com relação aos dois governos do ex-presidente Lula, que é uma espécie de ideário que o PT quer vender nas eleições de 2022, um retorno do Brasil àqueles anos que o PT considera dourados, né? E o PT tem o governo da ex-presidente Dilma que colocou o Brasil numa crise econômica. Então, há uma sensação dentro do PT de como apresentar isso para o eleitorado. A ex-presidente Dilma estava lá no evento, Lula saudou a ex-presidente, disse que ela não vai ter um ministério, mas que vai continuar ao lado dele. E aí, acho que para fechar, Stephanie e Jaque, de outro ponto importante que eu acho legal da gente tentar destacar, o ex-presidente faz um chamamento ali à sua militância, dizendo que não dá para cair em provocação, não dá para cair em fake news de WhatsApp. Essa é uma campanha que vai ser tensa, ela já está tensa, o país está polarizado entre duas candidaturas e o ex-presidente faz uma convocação à sua militância para não temer provocações. E, a julgar pelo que a gente tem visto nos últimos dias e com o acirramento que essa campanha certamente trará, essa é uma preocupação que apareceu ali no discurso do Geraldo Alckmin, apareceu agora também no discurso do ex-presidente Lula e tem aparecido nas falas das mais diversas autoridades uma preocupação com o acirramento do clima político no país. Então, em resumo, um discurso bem mais morno do ex-presidente Lula, fez um discurso concentrado ali na sua leitura do texto ali que preparou e agora diz que vai colocar o bloco na rua. E aí, já trazendo informação, o PT tem planejado uma série de estados para visitar agora com Lula e com o Geraldo Alckmin, vai começar por Minas Gerais, depois quer ir no sul, quer ir no norte do país, e depois Lula e Alckmin se separam, Alckmin foca no interior de São Paulo, em agendas com religiosos, evangélicos, mercado financeiro, e o ex-presidente Lula segue tocando a campanha dele com o Geraldo Alckmin em separado. É esse mais ou menos o clima do que foi esse evento de hoje, do que a gente pode tirar de significado político já de próximos passos, já com a pré-candidatura estabelecida, gente.